Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, bem-vindo a mais um Quebrando a Banca. Eu falei que ia fazer assim, agora eu vou fazer toda vez Quebrando a Banca. Por quê? Quebrando a Banca é um projeto especial para ajudar você a passar no concurso da EBSERH. O que a gente quer? Deixar você no ponto. A gente já falou que a gente tem uma meta aqui de que todos os nossos alunos acertem pelo menos 85% da prova. Como é que a gente está fazendo isso? Primeiro, você tem toda a teoria lá, depois você vem para o Quebrando a Banca, onde o professor faz uma revisão, uma super revisão sobre o assunto com você primeiro, e depois ele entra direto, mergulhado de cabeça nos exercícios. Você sabe que esses primeiros 30 minutos fica aberto para você, que a gente tem uma das nossas missões é democratizar o estudo para concurso em concurso de enfermagem, então a gente sempre faz uma primeira transmissão aberta e depois o restante do conteúdo fica todo para os alunos lá dentro da área do aluno, para quem comprou especificamente o curso da EBSERH, ou o curso de EBSERH para enfermeiro, ou o curso de EBSERH para técnico de enfermagem, ou aqueles que já eram alunos que compraram um módulo de aceleração. O módulo de aceleração tem o Quebrando a Banca IBFC, Quebrando a Banca CESP, que são transmitidos aqui durante a semana, e os 4 módulos SUS, legislação do SUS, legislação da EBSERH e raciocínio lógico, simplificado e desmistificado pelo nosso professor Adriano. Então agora você vai ficar com mais um módulo do Quebrando a Banca e faz uma competição saudável. Sabe o que você pode fazer? Enquanto o professor estiver fazendo os comentários, você diz, olha, já estudei isso, nunca estudei isso. Para quê? Para você mandar mensagem para o teu cérebro dizendo, olha, se você já estudou, cérebro, isso, só recupera essa informação. Se você não estudou, faz uma introdução dessa informação no teu cérebro para quando você estiver estudando, você já mandou uma mensagem para ele antes dizendo, olha, aprendi isso, porque disso aqui depende os meus 9.000 como enfermeiro ou os meus 4.500 como técnico de enfermagem. Então faz isso. A partir de agora, se dedica de corpo e alma a aprender tudo que você puder nesse Quebrando a Banca, tá bom? Vamos lá com um dos nossos professores excelentes. Vamos lá, vamos para cima. Pessoal, mais uma vez aqui com vocês, professor André Rodrigues, Urgência e Emergência, aqui no ENF Concurso, seu canal da aprovação. Vamos trabalhar um outro tema nesse programa do ENF agora, de Quebrando a Banca. Já trabalhei choque circulatório, trabalhei acolhimento e classificação de risco e vou trabalhar agora, a reanimação cardiopulmonar, diretrizes, questões de prova e por aí vai. Agora, eu quero fazer apenas uma observação que eu já fiz em outros vídeos. Nós não temos a intenção aqui de aprofundar conteúdos com vocês. Tudo bem? Essa não é a intenção. É apenas um direcionamento de por onde seguir, dicas fortes, né? Para que você veja como é trabalhado o tema, né, nas questões de prova. Porque você precisa treinar a prova. Você precisa pegar o feeling, né? Para saber o que aquele examinador, aquela banca tende a te pedir. Muita gente demoniza tanto o CESP, né? Que o CESP é difícil demais. Não é nada, gente. O CESP a gente já conhece muito bem, sabe? O Brasil afora já sabe, ele não esconde ninguém, o jeito dele cobrar nas provas e tudo. Então fica mais fácil você ir lá. Agora, quando a gente pega uma banca desconhecida, você não sabe nada dela, fica complicado se direcionar o aluno para aquilo. Então, nós vamos trabalhar alguns conceitos que vêm sendo trabalhados em RCP. Eu vou enfatizar algumas coisas que já vem enfatizando há algum tempo, né, no estudo da RCP, sem sombra de dúvida, quando o assunto é emergência em prova, urgência e emergência numa prova. O que mais cai é reanimação cardiopulmonar, por 2 fatores. Primeiro que é todo um frisson, né, de RCP. Quem faz urgência e emergência sempre fala, olha, eu peguei uma RCP e tal, porque é o estado mais crítico que o ser humano pode se encontrar em relação à saúde. E por um outro motivo, que eu acho que talvez seja o mais importante deles, é porque nós temos uma diretriz firmada sobre isso. Nós temos algo documentado, escrito, orientado, padronizado sobre isso. Então fica mais fácil você cobrar aquilo. Porque quando você cobra coisas que em um livro está escrito de uma forma, no outro livro está escrito de outra forma, é mais complicado você fazer uma junção daquilo e criar uma ideia geral. Na RCP não, você tem algo muito bem documentado, padronizado, escrito numa diretriz. O que a gente tem que tomar muito cuidado muitas vezes é que a gente se apega muito aos destaques em português. E os destaques em português da diretriz, ele não aborda todos os conteúdos da RCP. Principalmente em questões de RCP em circunstâncias especiais, em situações especiais, cuidados pós-parada cardíaca, porque nós vamos encontrar isso em outras literaturas, com base na diretriz, mas com base no original em inglês.
Então a gente tem que tomar cuidado, que muitas vezes a gente direciona somente o português e lá não está contido tudo o que se tem. É bem provável que eu faça com vocês uma aula de atualização da diretriz brasileira de reanimação, da diretriz, não brasileira, desculpa, porque o nome não é esse, da diretriz de reanimação cardiovascular e cuidados cardiovasculares da Sociedade Brasileira de Cardiologia, porque agora em 2019, recentemente, esses dias, publicou uma atualização sobre ela, não que ela traga, continua, é 30/2 ela também, a profundidade continua a mesma, mas ela faz algumas especificações em conteúdos que a gente explora pouco e que cada vez mais estão sendo cobrados em prova, que a gente não encontra na diretriz da Associação Americana do Coração e que ela especifica. Trabalha um pouco a mais. Então seria uma aula mais de pincelamento, de chamada de atenção para alguns pontos. Tudo bem? Vamos lá então. No meu ponto de vista, não há conteúdo mais importante na diretriz de reanimação cardiopulmonar do que os elos da cadeia de sobrevivência. Para mim, porque os elos da cadeia de sobrevivência, ele sintetiza tudo que a gente precisa fazer. Ele reforça isso. E não há nada epidemiologicamente mais importante do que isso, porque nós sabemos que todas as vezes que nós fazemos os elos bem feitos, cumprimos esses passos dos elos bem feitos, a chance de sobrevida, a alta hospitalar desse indivíduo aumenta muito. E cada vez mais a gente discute muito uma seguinte questão. O meu objetivo principal numa reanimação cardiopulmonar, nos esforços conjuntos de uma reanimação cardiopulmonar, não deve ser apenas o retorno espontâneo da circulação, mas deve ser um atendimento de qualidade que propecie boa sobrevida alta hospitalar. Porque um monte de gente tem retorno espontâneo da circulação e morrem depois. Ou um monte de gente tem retorno espontâneo da circulação e em seguida fazem um mau prognóstico neurológico. O conceito de qualidade de vida e quantidade de vida tem que ser muito bem estabelecido. Eu dei quantidade de vida mínima com retorno espontâneo da circulação, mas os meus procedimentos foram muito mal feitos, foram feitos de qualquer forma, eu não interliguei os elos da cadeia de sobrevivência, a qualidade de vida vai ficar precária. E são questões que, para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, tem cada vez mais caído em prova questões da cadeia de sobrevivência. Nós temos uma cadeia de sobrevivência intra-hospitalar, uma cadeia extra-hospitalar, temos uma cadeia pediátrica e temos uma cadeia para o afogamento. Nós temos 4 cadeias de sobrevivência. É para isso que você faz cursinho, viu? É para isso que você paga o cursinho. Porque tem gente que está estudando só a diretriz, só tem a intra-hospitalar e a extra-hospitalar, então pronto. Tem a pediátrica e tem a do afogamento. Para isso você paga cursinho, para ter esse tipo de informação. Beleza? Vamos lá. Olha a cadeia intra-hospitalar. Ela começa com vigilância e prevenção. Minha gente, se o indivíduo está internado numa clínica médica da vida, ele tem que ser vigiado. Ele tem que ser monitorizado. Porque é o menor sinal de deterioração fisiológica, eu tenho que acionar a equipe para que a gente possa fazer as intervenções necessárias. É daí que vem o conceito dos times de resposta rápida nos hospitais bem organizados. Que o paciente deprimiu, tem lá os protocolos, preencheu os critérios aqui, está muito deprimido, aciona o time de resposta rápida, vamos lá estabilizar o paciente. Claro que se o paciente for viável. Se o paciente for viável. Tudo bem? Porque não adianta um paciente em cuidados paliativos a gente ficar, toda hora eu vou lá, estabilizo. Pô, eu estou criando, aumentando uma má qualidade de vida naquele indivíduo. Então, é muito apropriado que a cadeia de sobrevivência intra-hospitalar comece com vigilância e prevenção. Porque a meu modo de ver não justifica. A não ser que seja súbito, mas o paciente está deprimindo. Numa clínica que você trabalha, está deprimindo. E ninguém está vendo, de repente ele parou. Gente, mas ele poderia ter evitado isso antes. Por isso, vigilância e prevenção. Depois, reconhecimento e acionamento de serviço médico de emergência. Aí eu tenho que saber reconhecer a parada cardíaca. Tem que saber reconhecer. Tem que ir lá meter o dedão no pulso carotídeo e verificar. Tem que treinar isso.
Aí vem a sequência que a gente já conhece. RCP de alta qualidade, rápida desfibrilação, suporte avançado de vida. Para você ter uma ideia, na cadeia de sobrevivência pediátrica não tem rápida desfibrilação. Ó, que beleza! Lá não tem rápida desfibrilação. Certo? Então vamos lá. RCP de alta qualidade, rápida desfibrilação, suporte avançado de vida e cuidados pós-PCR. A grande mudança que nós temos aqui na cadeia intra-hospitalar é a vigilância e a prevenção. Agora vamos para esse hospitalar que a gente mais conhece. A cadeia extra-hospitalar, nós vamos ver mais à frente um exercício que trata disso e que o gabarito está errado. E por que eu digo que ele está errado? Onde é que começa a cadeia de sobrevivência extra-hospitalar? Com reconhecimento e acionamento do serviço médico de emergência. Quando o indivíduo tem uma parada cardíaca lá na rua, nós temos, aí vem aquele discurso bonito dos profissionais, é um absurdo que a pessoa não saiba reconhecer uma PCR. Tenha dó. Tenha dó. Num país como o nosso, que as pessoas não têm nem acesso à educação, quer que ela saiba reconhecer uma PCR sem ser treinada? Ela não tem acesso nem a conteúdos básicos, fundamentais de português e matemática, aí quer que ela saiba reconhecer uma PCR. Deveria? Sim. Sim. Mas ela deveria ser treinada para aquilo, ter acesso àquelas informações. Porque é fundamental reconhecer rápido e acionar o serviço de emergência rápido. Aí vem outro negócio. Lá nos Estados Unidos você liga 911 para tudo que você quiser de emergência. Na Europa você liga para um número, na União Europeia, para tudo que você quiser de emergência. No Canadá, na Austrália, um número. Aqui tem 190, 192, 193, um emaranhado de número, desculpa. É muito número. Por que não centraliza logo? Facilita a vida da população. Facilita. Tem cidadão brasileiro que acha que o nosso número de emergência é 911, pô. Porque ele aprende mais nos filmes do que a educação formal. Aí vem RCP de alta qualidade, rápida desfibrilação, ok? Rápida desfibrilação, porque o paciente se beneficia mais, presta atenção nisso, o paciente se beneficia mais do choque entre até 5 minutos de parada. Após isso, a fibrilação ela vai ficando muito curta. E aí ele se beneficia menos. Não quer dizer que ele não vai se beneficiar, mas se beneficia menos. Por isso, rápida desfibrilação. Aí vem os serviços médicos e básicos e avançados de emergência. E depois vem suporte avançado de vida e cuidados pós-PCR. E aqui, ó, cuidados pós-PCR, cada vez mais cobrados em prova e cada vez menos estudados. Você tem que estudar isso. Isso é fundamental. Beleza? Aqui, tranquilo, pessoal? E aí nós vamos ter os procedimentos que são preconizados para o público leigo, os procedimentos que são preconizados para os profissionais. E aí, profissionais entre socorristas treinados. Esses dias me perguntaram, André, você acha que o bombeiro civil, ou brigadista, como você queira chamar, ele tem que aprender ventilação? Eu falei, sim. Ele deve fazer ventilação? Sim. Por quê? Porque ele é um socorrista treinado, ele foi treinado. Obviamente, um bombeiro militar, um samuzeiro, teve muito mais treinamento que esse bombeiro civil. Mas, para aquela situação de PCR, ele foi treinado. Com 8 horas, 10 horas, não sei. Foi treinado. Então, se ele puder fazer a ventilação, faça a ventilação. Nós vamos entrar nesse método agora. Deixa eu beber uma aguinha aqui. O leigo. Aqui está a atualização, realmente veio da atualização de 2017, porque você sabe, e aí o concurseiro tem que saber disso. A última diretriz de 2015 da Associação Americana do Coração, lá no sumário executivo, ela diz o seguinte, que não há mais necessidade de se esperar 5 anos para a publicação de novas evidências, de novas recomendações. Obviamente que ano que vem ela deve publicar uma diretriz completa de novo, mas à medida que tenha novas evidências, evidências robustas, que justifiquem novas recomendações, ela vai publicar aquilo à parte e chamar de atualização. Então nós tivemos a publicação de uma diretriz completa em 2015, 2017 tivemos uma atualização, 2018 tivemos pequenas atualizações também.
2018 foi dos antiarrítmicos, né? Que aí a gente não tem mais... a preferência é por amiodarona. Se não tiver amiodarona, lidocaína. Não, agora tanto faz, um ou outro. Agora, obviamente, a amiodarona continua sendo usada em mais larga escala porque o acesso a ela é muito mais fácil. A disponibilidade dela é muito maior do que da lidocaína. Uma atualização de 2018. Aí, 2017 veio com esses reforços em relação ao leigo. O que acontece? E aí eu vejo muitos colegas falando coisas que contradizem a diretriz. O leigo deve ser orientado a realizar somente compressões torácicas. Somente compressões. Agora um porém. Se ele quiser fazer respiração boca a boca, ele não deve ser desencorajado. Ok? Tranquilo, pessoal? André, mas eu aprendi na faculdade que a gente não faz mais respiração boca a boca, não. Ela nunca foi deixada de recomendar. É muito medinho para pouca evidência. Muito nojinho para pouca evidência. E aí eu cito muito esse exemplo. Gosto muito de citar esse exemplo. O camarada o camarada enfermeiro ou a camarada enfermeira, graduado, ou o técnico de enfermagem, enfermeiro, ou a técnica enfermagem, ou o técnico de enfermagem, ou a técnica de enfermagem, gosta de ir pro showzinho pra caramba, aí dá uns beijinhos na boca lá e ninguém pede cartão de vacina de ninguém. Opa, não, quero ver sua sorologia para HIV, seu anti-HIV, ninguém pede nada disso. Mas aí a pessoa tem a parada cardíaca, eu não vou fazer respiração boca a boca não, porque eu posso pegar alguma doença. Gente, é muito nojinho para pouca evidência. Muito mesmo. Não justifica. Óbvio, se a pessoa está com secreção na boca, vomitou, tranquilo. O grande problema é que as pessoas estão deixando de ser ensinadas a fazer respiração boca a boca e tem muitas pessoas que se sentiriam encorajadas a fazer em determinados indivíduos. Familiares, por exemplo. Elas poderiam muito bem fazer, mas não fazem porque nem ensinadas mais são. Outro ponto que a gente bate na tecla. No afogamento é preconizada a respiração boca a boca. Porque se eu não ventilar, a vítima vai morrer. Agora, ele vomitou, paciência, eu não vou fazer ventilação boca a boca. Então aqui, somente compressão torácica, o leigo faz. Mas se ele se sentir encorajado a fazer ventilação, ele não deve ser desencorajado. Na linha de telefone, eu tô aqui, faça compressão torácica. Eu quero fazer ventilação boca a boca no indivíduo aqui. Não é para o atendente falar, não é para você fazer. Ele não pode fazer isso, segundo a diretriz. Ele não deve ser desencorajado. Agora, o incentivo inicial deve ser somente com a compressão torácica. Tudo bem com isso? Tranquilo? Isso para o leigo. Socorristas treinados. Alternar compressões com ventilações. Beleza? Alternar compressões com ventilações. Aí em 2017 saiu uma atualização. Eu quero que você faça uma correção nisso aqui. Presta atenção. Beleza? Senão daqui a pouquinho tem gente me mandando e-mail. Professor, tá escrito. Tô falando, faz uma correção nisso aqui. Fica atento a isso. Por quê? Aqui no ENF Concurso nós temos o costume de sermos inovadores. Se saiu uma diretriz nova, algo muito novo, a gente já vai trazer para você. Nós vamos trazer. Quando saiu a atualização em inglês, não tinha sido trazido em português, nós montamos uma aula para trazer aqui. Na atualização em inglês, trazia essa observação. Realizar compressões torácicas contínuas com uma ventilação a cada 6 segundos. 10 ventilações por minuto, sem interromper as ventilações. Essa opção só é possível apenas para PCR não traumática que não tenha asfixia como etiologia. Quando ela foi traduzida para o português, quem traduziu retirou isso aqui. Ou seja, essa recomendação é válida para todas as PCRs fora do hospital. Lá no inglês falava que tinha que ser PCR não traumática e PCR não oriunda de asfixia. Agora, na tradução, quando surgiu no Brasil em 2018, ela disse que valia para todas as PCRs. Qual é a recomendação?
eu tenho duas opções no pré-hospitalar. O indivíduo parou, eu tenho duas opções. Ou eu faço RCP tradicional, com sincronia, ou seja, faço tantas compressões, paro, faço tantas ventilações, paro, faço tantas compressões, paro e vou fazendo ciclos. Essa é uma das opções. E a opção mais largamente utilizada e vai continuar a ser. Ou eu tenho a opção de não interromper as compressões para fazer as ventilações. Vamos supor que seja 30/2. Não, 30/2 não, desculpa. Vamos supor que o indivíduo parou. Vai fazendo compressão, ritmo de 100 a 120 por minuto. A cada 6 segundos, faz a ventilação. Eu já dei aula disso aqui, já falei diversas vezes, mas talvez seja a primeira vez que você esteja tendo uma aula comigo. É uma outra opção, que só vale para o pré-hospitalar, não vale para o intra-hospitalar. André, mesmo sem via aérea avançada? Sim, mesmo sem via aérea avançada. Essa opção é válida. Para o pré-hospitalar nós temos duas opções. Ou fazemos os 30/2 ou os 15/2 normalmente, ou fazemos compressões ininterruptas e fazemos uma ventilação a cada 6 segundos, mesmo sem via aérea avançada. Mesmo sem via aérea avançada. É o que nós chamamos de RCP assíncrona. Assíncrona. Beleza com isso? Chama atenção para o detalhe novamente. Quando nós montamos a aula lá em 2018, a diretriz saiu em inglês, nós tivemos uma aula uma semana depois. Tinha essa observação lá na diretriz em inglês. Apenas para PCR não traumática ou não oriunda de asfixia. Quando ela foi traduzida, ela tirou isso. Vale para todas as RCPs. Então essa parte aqui você vai tirar. Beleza, minha gente? Beleza? Você anota isso aí? Nós vamos começar a fazer exercício agora, mas antes disso eu queria fazer um apanhado geral da RCP com vocês. O que acontece? Algumas bancas já se deram conta de que se ela ficar fazendo prova só colocando 30/2, profundidade das compressões, ela não vai selecionar o melhor candidato. Porque qualquer candidato que começa a estudar hoje, a primeira coisa que ele vai aprender é que num adulto, independente de um socorrista ou dois, ele vai fazer 30/2. Que numa criança com 2 socorristas vai fazer 15/2. Que a profundidade de compressões num adulto é de 2 a 2,4 polegadas, 1,5 na criança. Que o ritmo das compressões é de 100 a 120 por minuto. As bancas, muitas delas, as melhores, já entenderam que esse conteúdo não é selecionador de melhores candidatos. O que elas começaram a fazer? Elas começaram a trazer outras questões mais novas, sobre a cadeia de sobrevivência, sobre cuidados pós-PCR, parada cardíaca em situação especial. Então fique muito atento a isso. Obviamente, você não deve... Aí não adianta, eu sei tudo de PCR em situação especial e está precário o seu conhecimento lá na PCR básica. Aí não adianta. Obviamente você vai começar estudando por esse básico, reforçar esse básico, mas depois você vai se embrenhar por esses caminhos das particularidades, das especificidades, daquilo que pouca gente sabe. Eu cito muito o exemplo aqui da residência da UFG, as provas da residência da UFG, quando cai urgência e emergência, as provas de PCR dela são interessantíssimas. Ela vai onde as pessoas costumam não brincar e com questões legais de se fazer, legais mesmo. Vamos lá. O VS, vamos lá. Para responder a questão, considere o relato a seguir. CH, 54 anos, sexo feminino, obesa, hipertensa, chegou ao ambulatório relatando dor precordial irradiada para o braço e desconforto gástrico, né? Muito provavelmente a pessoa estava com uma síndrome coronariana aguda. Durante o atendimento inicial, rapidamente evoluiu, apresentando confusão mental e parada cardiorrespiratória. Então, quando ele fala parada cardiorrespiratória, eu esqueço tudo que ele escreveu antes. Porque ele me começou falando que a vítima tinha uma síndrome coronariana aguda, mas André falou aqui, sinais e sintomas. Só que daí ela evoluiu para parada cardiorrespiratória. Meu foco agora é a PCR. Após solicitar o desfibrilador automático externo, o enfermeiro iniciou os procedimentos de reanimação cardiopulmonar, aplicando compressões torácicas. Ao utilizar o DEA, o enfermeiro deve, vamos lá,
Posicionar as pás do desfibrilador na base lateral do tórax, uma à direita e outra à esquerda. Ele está falando para você que você coloca as pás assim, ó. É assim, gente? Não. Cerca de 3 centímetros abaixo da clavícula direita, ok? Linha M clavicular direita e linha intermamilar mais posicionado com a linha axilar, ok? Esquerda. Então é mais ou menos essa posição que ele vai ficar. Então letra A não pode ser. Aplicar 3 choques com intervalo mínimo de 1 minuto entre eles, caso o paciente, cliente, não apresente sinais de recuperação. Não. No passado havia essa preconização de falar 3 choques no paciente. Hoje vai aplicar os choques que forem necessários à medida que o aparelho me der a leitura necessária de choque. C. Certificar-se que ninguém esteja tocando o paciente, cliente ou o leito. Isso aqui está correto. Está correto. Eu não sei se vai ter mais questão correta aqui. Está pedindo só uma, mas isso aqui está correto. Na hora de aplicar o choque, o próprio aparelho vai dizer: não toque no paciente. O próprio aparelho vai comandar isso: não toque no paciente. Nós não vamos tocar nem no paciente, nem no leito, nem em estruturas em que ele porventura esteja encostado. D. Suspender seu uso se o paciente estiver em fibrilação ventricular. Mas ora, o DEA serve justamente para fibrilação / taquicardia ventricular sem pulso. Então, se for fibrilação, eu vou suspender? Não. Aplicar um choque apenas imediatamente. Então, nós temos 1, 2, 3, 4 itens completamente errados e temos um item que está bem corretinho, sem nada a ser considerado. Então, a letra C é o nosso gabarito para essa questão. Beleza? Uma questão do IBFC. Acho que esse IBFC vai fazer um concurso. Acho que é EBSE. Acho que é o EBSE de Uberlândia, né? Acho que é o EBSE de Uberlândia. Uma mulher, 55 anos, ou é o EBSE de Uberlândia ou é o EBSE nacional. É um dos dois, sabe? Uberlândia, né? Então me deram o bizu aqui, é de Uberlândia mesmo. Uma mulher, 55 anos, estava caminhando próximo de sua casa quando de repente passou mal e caiu ao chão. 2 vizinhos que estavam próximos correram para prestar os primeiros socorros. Em caso de parada cardiorrespiratória, a reanimação cardiopulmonar em adultos sem via aérea avançada deve ser na proporção de... Vamos lá, pessoal. Essa questão ela tem um erro de base, conceitual. Eu vou te dar aí 10 segundos enquanto eu bebo água para você pensar no enunciado. Que informação deveria ter? E está relacionada a algo que nós vimos no início da aula. 2 vizinhos que estavam próximos. 2 vizinhos que estavam próximos. Quem são? São leigos ou profissionais? São leigos ou profissionais? É a informação que eu deveria ter. Só que por outro lado, porque se fosse só leigo, compressão torácica apenas. Mas por outro lado, todas as opções que ele me dá, ele relaciona compressão com ventilação. Então, embora o enunciado careça de uma informação que poderia ser importante para a gente, aqui especificamente no enunciado, ele me fecha. Vamos tratar como socorrista treinado. Então, sem via aérea avançada. Sem via aérea avançada. Vamos lá. Por que ele fala sem via aérea avançada? Porque antes da atualização de 2018, era assim que a gente trabalhava. Porque se fosse via aérea avançada, a gente fazia RCP assíncrona. Uma ventilação a cada 6 segundos, enquanto fazia as compressões ininterruptas. Agora, independente de estar avançado ou não, a via aérea ser avançada ou não avançada, ou ser via aérea básica, nós podemos fazer a RCP assíncrona se assim optarmos por fazer. 25 compressões torácicas e 3 ventilações pulmonares. Não. 15 compressões torácicas e 2 ventilações pulmonares. Poderia ser, se fosse uma criança. Por que ele colocou 15 por 2? Porque aqui são 2 socorristas, ó. São 2 socorristas. Se fosse uma criança, estaria certo. Estaria certo. Beleza, gente?
10 compressões, não, 5, ó, lá em 2000, eu entrei no bombeiro em 2000, lá em 2000 era assim que fazia, 5 por 1, era assim que a gente fazia. Depois passou 15 por 2, depois é que veio 30 por 2. Letra E, 30 compressões torácicas por 2 ventilações pulmonares. Nosso gabarito, a letra E. Beleza? De acordo com a atualização das diretrizes da American Heart Association para a ressuscitação cardiopulmonar, o atendimento cardiopulmonar de emergência, a frequência e a profundidade das compressões aplicadas em um bebê em parada cardiorrespiratória, respectivamente, são. Então ele quer a frequência e a profundidade. A frequência ele chamou de F e a profundidade ele chamou de P. Minha gente, presta atenção numa coisa. Você que está estudando, tem coisas que você tem que bater o olho, já reconhecer como esdrúxulo e seguir em frente. Sua prova é longa. Confie em você. Não é ser displicente, tá? Mas tem coisa que é tão esdrúxulo que você já bate o olho e segue em frente. Frequência, no máximo 160 compressões por minuto. Em que momento da diretriz se fala em 160 compressões ou esse número 160 é usado? Hora nenhuma, absolutamente hora nenhuma. Então já sei que está errado. Agora, o P está correto? Sim. Sim, mas o F está errado demais. Frequência de no mínimo 80 compressões. Aqui você poderia entrar na dúvida. 80. Sabe por quê? Porque tem pontos da diretriz que diz que a fração de compressão deve observar pelo menos 80% de efetividade. Eu consegui que 80% das compressões sejam efetivas. Só que não tem nada a ver com o que está falando aqui. Ó. Então tá errado. C. Frequência de no mínimo 100 compressões por minuto. Opa! Frequência de no mínimo 100 compressões por minuto. Sim. Profundidade, no mínimo 1/3 do diâmetro anteroposterior. Então já sei que essa está certa. Vamos ver se tem outra aqui no Bagunça Minha Vida. Frequência, 160 compressões. 160 compressões não. O na E, 100 compressões por minuto. Opa, tá correto. Mas olha, no máximo 1/4 da circunferência. Então pra gente a letra C é o gabarito da questão. Letra C. Beleza? Vamos dar continuidade agora a outro exercício aqui do IBFC. Um paciente, sexo feminino, 68 anos, consciente em ventilação espontânea. Realizou um exame de coronariografia no setor de hemodinâmica. Durante a administração de contraste, a mulher apresentou reação alérgica e, consequentemente, parada cardiorrespiratória. A equipe realizou a reanimação cardiopulmonar, sendo correto afirmar que, nesse caso, vamos lá, a frequência de compressão do tórax deve ser de 60 a 85 por minuto. Tá mais batido que prego velho, né? 100 a 120. A profundidade de compressão do tórax é de cerca de 1,5 polegadas, 4 centímetros. Atenção, estamos falando de um adulto. Então, é de 2 a 2,4 polegadas, que é 5 a 6 centímetros. Então também não. C. A relação compressão-ventilação sem via aérea avançada é de 15 por 2, com 1 ou 2 socorristas. Não. Também não. Aqui nós temos uma vítima adulta. Não vou falar porque a resposta vai estar logo aqui à frente. Nós temos uma vítima adulta aqui. Então está errado. 15 por 2 somente... crianças com 2 socorristas, e aí um detalhe, hein, que eu já falei na aula de afogamento, depois você vai lá ver a aula de afogamento. No afogamento é 15 por 2 para todo mundo. Beleza? Todo mundo que tiver com 2 socorristas. Se tiver 2 socorristas, inclusive adulto, 15 por 2 para todo mundo. Entre um ciclo e outro, deve-se interromper as compressões por cerca de 30 segundos. Isso aqui, eu fico pensando na letra D, que deve ser aquela pessoa que está... Porque as pessoas ganham para fazer questão de prova, ela ganha. A banca paga para ela. Aí ela foi contratada e está lá fazendo a questão 2 horas da manhã. Ela, o prazo é tal dia, ela deixou para fazer na véspera, tá na correria e falou: que opção eu coloco? Que opção eu coloco? Ela vem aqui e coloca a opção dessa D. Pelo amor de Deus. Isso aqui é o que não tinha para colocar. A relação compressão-ventilação sem via aérea avançada é de 30 por 2, com 1 ou 2 socorristas. Letra E é o seu gabarito. Estamos falando de uma vítima
adulta, independente de ser 1 ou 2 socorristas, 30 por 2. Assinale a alternativa correta. A participação dos profissionais da equipe de saúde é fundamental no atendimento pré-hospitalar de pacientes com suspeita de infarto do miocárdio. A oxigenoterapia foi uma estratégia historicamente utilizada nesse tipo de paciente. Você fala, pô, professor, o senhor não falou que a aula era de PCR? PCR e cuidados cardiovasculares, né? Porque a diretriz é disso. Parada cardiorrespiratória e cuidados cardiovasculares de emergência. A oxigenoterapia foi uma estratégia historicamente utilizada nesse tipo de paciente. De acordo com as recomendações atuais, essa conduta. Vamos lá, pessoal. Isso aqui é o mnemônico básico do tratamento da síndrome coronariana aguda. Existem variações, o Monab-Check, que aí você inclui clopidogrel, heparina, um antihipertensivo, mas o basicão é esse aqui. Todas as vezes que eu vou atender uma síndrome coronariana aguda, aí a gente tem uma pergunta, né? Se o paciente se move, né? Se o paciente se move, né? Você faz, se o paciente se move, move nele. De que forma? Monitorizar oxigênio veia. Então é monitorizar. O paciente está se movendo, monitoriza ele. Monitorizar significa eletro de 12 derivações, saturação periférica de oxigênio, pressão arterial. Beleza? Monitoriza dessa forma. Oxigênio nesse indivíduo e acesso vascular, veia. A partir daí você entra com esse mnemônico. Vai doer bastante, não vai? Tá doendo? Morfina. Oxigênio, que eu preciso aumentar o aporte de oxigênio nesse indivíduo. O nitrato para fazer vasodilatação nesse indivíduo, aumentar a perfusão coronariana. O AS, antiagregante plaquetário, tem um trombo, vou impedir novas agregações plaquetárias e um beta-bloqueador para diminuir o consumo de oxigênio, porque à medida que eu diminuo a frequência cardíaca desse indivíduo com um beta-bloqueador, nós diminuímos a demanda de oxigênio. Se ele faz taquicardia, é natural que no infarto ele faça taquicardia. Se ele está fazendo taquicardia, ele está aumentando muito o gasto energético, muita demanda metabólica, muito consumo de oxigênio. Se eu dou um beta-bloqueador, a frequência cardíaca diminui, consequentemente eu diminuo a demanda metabólica, diminuo a necessidade de oxigênio a partir daquele músculo. Tudo bem? Mas vamos ao oxigênio. O oxigênio é importante? Sim. Agora, o oxigênio em alta concentração, ele faz vasoconstrição coronariana. Imaginem vocês que na síndrome coronariana aguda, eu já tenho um indivíduo com obstrução coronariana. Eu já tenho uma obstrução. Aí eu entupo esse cara, encharco ele de oxigênio. Ele vai fazer vasoconstrição coronariana. Vai fazer vasoconstrição num vaso que já está naturalmente obstruído. Eu aumento a isquemia do miocárdio. O oxigênio deve ser feito nesse indivíduo, mas deve ser feito com prudência. Oxigênio de 2 a 4 litros por minuto. Ou seja, é baixo fluxo. Se não pega o indivíduo, tá com a máscara dele lá e 10 litros por minuto. Não vai prestar. Não vai prestar. Oxigênio de 2 a 4 litros por minuto. Por que eu falei disso tudo aqui? Por causa dessa questão. Beleza? Deve ser realizado quando indicado catéter nasal, meio litro por minuto. Não vai fazer nem cócega. Não é mais indicado? É. Deve ser realizado quando indicado um catéter nasal de O2 100%, 2 a 4 litros por minuto. Letra C. Aqui os meninos vão colocar o gabarito.
Não sei se eles esqueceram aqui, mas, ó, letra C é o gabarito dessa questão. 2 a 4 litros por minuto. No máximo 4 litros por minuto. Beleza, pessoal? Tranquilo com isso? E aí você verifica a oximetria. Lá na prática clínica, se ele está saturando muito mal, mesmo com os 4 litros por minuto, pô, posso aumentar um pouquinho o aporte? Sim. Agora, a sua prova não é prática, presta atenção. A sua prova não é prática, ela é teórica. Você vai de acordo com o que está escrito. Sabe por quê? Eu falo isso muito com os alunos. Não adianta você trazer para a sua prova, muitas vezes, o que você faz na sua emergência. Você está fazendo na sua emergência? Ah, porque lá na emergência é assim. Nós vamos fazer recurso para a sua prova como? Ah, porque baseado na emergência da fulano ou do fulano. É o que está escrito, a sua prova é teórica, então é o que está escrito. Hoje, 2 a 4 litros por minuto. De acordo com as diretrizes da American Heart Association, é correto afirmar que a cadeia de sobrevivência na parada cardiorrespiratória extra-hospitalar para socorristas leigos deve ser iniciada a sequência por... Essa questão aqui, nós vamos ver que o gabarito dela está errado. E está errado mesmo. Por que está errado? Está pedindo onde inicia a cadeia extra-hospitalar para socorristas leigos. Ela inicia onde, pessoal? Aqui, ó. Reconhecimento e acionamento do serviço médico de emergência. É a primeira coisa que você faz. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou iniciar pela RCP se eu não sei se a pessoa está parada? Por que eu digo que lá no gabarito dela, lá na banca, saiu como errado? Olha o gabarito que saiu. RCP cardiopulmonar de imediata de qualidade. Não, não pode ser. Não pode ser. Parada cardiorrespiratória extra-hospitalar, a cadeia de sobrevivência para leigos, para profissionais, para o que for, ela começa com reconhecimento e acionamento rápido do serviço de emergência. Agora, se fosse intra-hospitalar, começaria com vigilância e prevenção. Começaria assim, vigilância e prevenção. Beleza? De acordo com as diretrizes para a ressuscitação cardiopulmonar da American Heart Association de 2015, classifique as afirmativas em verdadeiras, V, e falsas, F, sob atendimento prestado à vítima de parada cardiorrespiratória, aplicado por profissionais de saúde e assinale a alternativa correta. Vamos lá então. Em vítimas adultas de PCR, o correto é que os socorristas apliquem compressões torácicas a uma frequência de 100 a 120 movimentos por minuto. Gente, está batido demais. Certo, verdadeiro. A relação compressão-ventilação com via aérea avançada deve ser de uma ventilação a cada 6 segundos. Sim, se eu tenho uma via aérea avançada nesse indivíduo, nós fazemos compressões torácicas ininterruptas e fazemos uma ventilação a cada 6 segundos, ou seja, 10 por minuto. Então, vamos ver. O externo do adulto deve ser comprimido no mínimo 5 polegadas. Olha como esse examinador foi danado. Você na correria, opa, 5 tá certo. 5 centímetros e não polegadas. Em polegadas no adulto, o correto é no mínimo 2 polegadas, no máximo 2,4 polegadas, que dá 5 a 6 centímetros. Então aqui está falso. Polegada aqui não existe. Para que haja retorno da parede do tórax após cada compressão, o socorrista deve dar 3 segundos de intervalo entre as compressões realizadas. Meu Deus, ele não vai conseguir ritmo de 100 a 120 por minuto nunca. Então, está falso. Então ficou verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Então só pode ser a nossa letra B. Vamos ver se a gente acertou ou se a gente tem que revisar. Letra B. Beleza? Mais da banca aqui, da IBFC. Considerando as diretrizes da American Heart Association para reanimação cardiopulmonar e atendimento cardiovascular de emergência, que enfatizam a necessidade de uma RCP de alta qualidade, recomenda-se frequência de compressão mínima de 30 por minuto. Batido, né, gente? Isso aqui você tem que... passa, joga pra frente. Relação compressão-ventilação de 30 por 2 para um único socorrista de adulto, crianças e bebês, excluindo-se recém-nascidos. A relação de neonato é diferente. Então, a princípio, nós temos essa aqui como correta.
Profundidade de compressão mínima de 7 centímetros. Não pode ser. Não pode ser. Alteração na sequência de procedimentos de suporte básico de vida, SBV, para BCA. Virou vacina, né? BCG, respiração, compressões torácicas e via aérea. Também não pode ser. Então, pra gente, nosso gabarito, a letra B. Questão muito fácil, tá, gente? Não é nem que a correta esteja tão complicada assim, é porque as outras estão muito esdrúxulas mesmo, bem bizarras. Nossa última questão. Após o atendimento da parada cardiorrespiratória, o técnico de enfermagem precisa repor o que foi utilizado. E dentre os medicamentos utilizados nesse procedimento, será preciso repor. Gente, medicamento na parada cardiorrespiratória, suporte avançado de vida. Vamos lá. Ou, né? Mesma coisa, nomes diferentes. Esses são os básicos, beleza? Vasopressor, antiarrítmicos. Tem mais? Sim, em complemento. Pode usar, por exemplo, sulfato de magnésio em torçadepontes, torção de pontas, na parada cardíaca oriunda disso. Mas o basicão, no geralzão, que nós vamos usar é adrenalina como vasopressor, no momento correto, tudo bem? Assim que o acesso periférico estiver disponível. E se a fibrilação ventricular for refratária ao choque, ou seja, mesmo com choque, a fibrilação persiste, nós vamos dar um antiarrítmico, que hoje não há primeira ou segunda escolha. Tanto a amiodarona como a lidocaína podem ser drogas de escolha. Então, se acabou os medicamentos, ele deve repor por causa da parada cardíaca, ele vai repor a adrenalina. Certo, pessoal? Então, a gente encerra esse ciclo de 3 aulas do Quebrando a Banca. Espero que você quebre a banca mesmo, tire sarro da cara da banca, zoe a banca com um notão, uma nota bem grande, principalmente indo muito bem em urgência e emergência. Numa próxima oportunidade a gente bate um papo novamente. Boa tarde para todos vocês, grande abraço. Essa aula fica por aqui. E se você é aluno do módulo de aceleração da EBSER, esse módulo está lá disponível agora. Essas aulas estão disponíveis para você assistir ela completinha, tudo certinho lá com o professor. Lembra que esse processo é muito importante no teu processo de aprovação e você vai lá agora e assistir esse conteúdo. E eu quero falar que esse processo, esse módulo, ele está liberado para quem é aluno ou quem comprou o módulo de aceleração ou quem comprou o curso completo da EBSER depois da definição das bancas. Se você comprou o curso completo, se é aluno do curso completo do ENF, você pode comprar esse módulo de aceleração e você vai ter acesso lá. Mas se você não é aluno e às vezes está perdido no processo de estudo, até acha legal demais a forma como os nossos professores passam conteúdo, a gente tem muito professor sensacional aqui, mas você está com dificuldade no teu processo de preparação, eu tenho que te dizer que ainda dá tempo de você se preparar da forma correta. E a forma de você se preparar da forma correta é isso que a gente está fazendo. Todo santo dia a gente tem uma atividade específica para o pessoal que está fazendo o concurso da EBSER com foco em orientação de estudos, em conteúdo, em exercícios, em revisão, para fazer você ficar preparado. Você gostaria de, a partir de agora, começar a se preparar da forma correta? Você gostaria, independente de se você é técnico ou enfermeiro, de conseguir todo o conteúdo que você precisa para chegar no dia da prova, se livrar daquele branco que já te dominou tantas vezes? Você gostaria de ter a tranquilidade de estar estudando da forma correta? Você gostaria de ter contato diário com os conteúdos que os professores preparam, ter contato diário com dicas de coach, ter contato diário com algo que pode te dar tranquilidade para chegar na tua prova sabendo que aquele cargo finalmente pode ser seu? A opção que você tem nesse momento é trabalhar com nossos cursos voltados ao concurso da EBSER. Professor, o que tem nesses cursos? Esses cursos você tem todo o conteúdo em videoaula, mas você não fica perdido pensando o que você vai estudar. Lá tem um P2E,
que é um plano especial de estudo. Plano especial de estudo que já diz para você, olha, hoje você precisa estudar essa disciplina, depois você estuda essa disciplina, revisa nesse ponto, faz exercícios nesse ponto, tudo desenhadinho para você não ficar em dúvida. Com certeza, enquanto você estava estudando, você já ficou naquela, estudei essa disciplina, para onde que eu vou agora? Será que eu estou estudando da forma correta? Aqui não. O plano especial de estudo te dá o direcionamento que você precisa. E sabe de uma coisa? O P2E, ele é trabalhado em tudo que é mais cobrado no concurso da EBSER. É um plano especial de estudo para você. Se isso já não fosse muito bom, você tem acesso ao áudio das aulas para baixar e revisar onde você estiver. Professor, isso é muito legal, mas tem mais alguma coisa? Tem. 6 planos, 6 programas especiais. Quantas vezes você já reprovou por ter ido mal nas disciplinas básicas? A gente detectou isso, que muitos alunos até vão bem nas específicas, mas quando chega nas disciplinas básicas, português, parece que o português que está lá não é o que a gente fala no dia a dia. Raciocínio lógico, Deus me livre, legislação do SUS, o contato que a pessoa tinha com aquela disciplina era aquele do professor ruim, que ele teve lá no curso ou na faculdade e teve dificuldade. Então o que a gente fez? 4 programas especiais. O primeiro deles, português, 5 semanas para aprender língua portuguesa de forma definitiva. O segundo, raciocínio lógico de forma simplificada. Raciocínio lógico vai deixar de ser um monstro para você e vai passar a ser um diferencial competitivo. O terceiro, 12 semanas de legislação do SUS para você aprender tudo de SUS que é cobrado na sua prova. Eu não sei se você sabe, mas na prova do ano passado, 25% das questões estavam em legislação do SUS e políticas públicas de saúde, e a gente vai desenhar isso com você para ajudar você a chegar lá. E o quarto comigo, legislação da EBSER simplificada e esquematizada. Eu sei que você já teve problema com legislação, que às vezes quando você pega a lei para ler, dá aquele sono, chega você... Mas comigo não, comigo não. Comigo você vai ver tudo esquematizado, tudo desenhadinho do jeito que você merece estudar, com a tranquilidade que você merece estudar. Esses são os 4 programas para básicas, mas eu falei que eram 6, né? Os outros 2 são Quebrando a Banca IBFC e Quebrando a Banca VUNESP, onde você tem acesso a um programa, um projeto de revisão e depois o professor resolve questões específicas. E sabe uma coisa bacana? Se você observou, está acompanhando os Quebrando a Banca, você viu que o professor vai lá, pega o sumo do resumo dos tópicos que são mais cobrados. Porque você sabe que a nossa meta é que você acerte 85% das questões. E sabe, esses tópicos que os professores estão colocando assim para você é o que a gente analisou que cai em 85% das provas. Então, com o Quebrando a Banca, você consegue revisar o conteúdo e resolver muitas e muitas e muitas questões com eles. Você deve estar se imaginando assim, professor, quanto é que custa tudo isso? Quanto é que custa tudo isso? Deve ser o quê? Uns 2, 3 mil reais? Calma, não é nem 10% do seu primeiro salário lá nomeado no concurso da EBSER. Mas antes de dizer o valor do investimento, eu vou te falar o que você vai receber a mais. Você vai receber gratuitamente na sua casa, com frete grátis, 2 livros. O primeiro livro eu quero esse livro aqui, deixa eu ver aqui. Eu vou fazer, quem sabe faz ao vivo, eu vou fazer com você. Eu vou te mostrar o livro aqui na lata. O primeiro livro que você vai receber é esse aqui, de legislação do SUS. Legislação do SUS. É um livro completo que a gente tem, ó, de 392 páginas com toda a teoria, exercícios, ó, isso aqui, ó, esquemas que você precisa para passar no concurso da EBSER quando a gente está falando de legislação do SUS. Sabe o que é legal? Vou mandar ele gratuitamente para você com frete grátis. Se você morar no Rio Grande do Sul ou morar no Acre, do Oiapoque a Chuí, você vai receber ele com frete grátis. O segundo é esse aqui, ó, 1001 questões EBSER. Se fosse legal já ter um livro de questões só de provas anteriores da EBSER, se já não fosse bacana, cada questão desse livro vai comentada em vídeo pelos nossos professores. Você já passou por esse momento de você estar lá resolvendo questão e não saber de onde que o examinador tirou aquilo ali. Os nossos professores respondem uma a uma dessas questões para você. Professor, quanto é que custa tudo isso? Agora que você adicionou os livros, deve ter ido pelo menos para 10 mil reais. Não, calma. A gente tem o primeiro lote, já se encerrou, custou R$ 247 reais, em 12 vezes de R$ 24 reais, mas esse lote já se encerrou porque a gente acrescentou muitas e muitas vantagens para você. O lote de agora está por R$ 297 reais, ou 12 vezes de R$ 28,70. Mas esse lote já está nas últimas unidades, porque o valor vai para R$ 397 reais. Então, se você quer receber todas essas vantagens que eu te falei, o curso, os programas das disciplinas básicas, o Quebrando a Banca, os livros com frete grátis, receber os áudios das aulas, receber as minhas sessões de coach, onde eu dou orientações
em grupo de como você pode aumentar a sua performance de estudo, você tem que agir agora, porque o valor já vai para R$ 397. Então você hoje tem a oportunidade de comprar por apenas R$ 297. Se você parar para pensar, não é nem 10% do seu primeiro salário como empregado público lá na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Então você precisa agir agora, porque o valor vai subir, porque a gente está acrescentando tanta coisa, tanto conteúdo, o máximo que a gente pode entregar de conteúdo para você atingir o seu objetivo a gente está fazendo, mas isso vai ficar por esse preço por muito pouco tempo, porque é muita coisa que a gente entrega e acaba que os custos depois do edital subiram muito, então a gente está tendo que fazer esse ajuste, mas você tem hoje para comprar por apenas R$ 297, ou programa para enfermeiro ou programa para técnico de enfermagem. Como que você vai fazer essa compra? enfconcurso.com/cursos. Lá tem um curso para técnico e um curso para enfermeiro. E eu sei que às vezes você deve estar pensando que não tem tempo, você deve estar pensando que hoje está com dificuldades. Primeiro, você tem acesso ilimitado 24 horas por dia de onde você estiver, pelo celular ou pelo computador. Então se você está com um tempo livre ali, tem 30 minutos, você pode acessar pelo celular e assistir a aula. Você deve estar pensando, professor, mas eu não estou sem dinheiro, me fala. Quanto que custa? Quanto que custa ficar a vida inteira sem ter o concurso que você tanto sonhou, com medo de ser demitido? Quanto que custa ficar a vida inteira sem conseguir chegar onde você tanto sonhou? Vai esperar mais 4 anos? Porque não sei se você sabe, o próximo concurso da EBSER é daqui a 4 anos. É muito tempo. Nesses 4 anos você já pode estar usufruindo daquilo que você vai receber como salário no concurso da EBSER. Professor, e eu vou ter orientação de estudo durante esse processo? Vai! Tem 4 sessões especiais de coach comigo, onde eu digo para você, olha, você vai estudar sim para manter a concentração, você vai revisar sim para poder manter a sua memorização. Isso aqui vai evitar que você tenha o branco na hora da prova, tudo com orientações de uma pessoa que já passou mais de 10 vezes em concursos públicos. É isso que a gente está entregando para você. Não é só conteúdo, é conteúdo, planejamento e técnicas de estudo. E ainda mais, você sabe que eu ainda dou umas pitadas lá de inteligência emocional. Professor, por que inteligência emocional? Quantas vezes você já perdeu prova por causa de ansiedade? Quantas vezes não deu aquele piriri, aquela dor de cabeça e coisas que você lembrava? Sabe o que é o problema? Às vezes você não estava preparado para aquela prova. E existem técnicas de você diminuir a ansiedade e conseguir passar na prova dos teus sonhos, tá bom? Então, acesse agora enfconcurso.com/cursos. Tem um curso para técnico de enfermagem e o curso para enfermeiro. Vai ser um prazer ser o teu coach durante esse processo. Vai ser um prazer continuar te entregando informações de qualidade e de alto nível para conseguir um objetivo só: colocar você no concurso da EBSER. Já imaginou? Você um dia acordando de manhã cedo e aí você sabe que naquele dia vai sair o resultado do concurso da EBSER. Você acorda, dá aquela respirada e vai no computador para olhar o edital. De repente, você começa a procurar o seu nome. E aí aparece destacado lá o seu nome. Como que é o seu nome completo? Esse nome que está lá, marcadinho. Você olha para o lado, mas trêmulo, e está escrito lá, aprovado. Em um segundo, tua vida e o teu processo de preparação passa diante dos teus olhos. Quem que você vai ligar nesse momento? Para quem que você está pensando em ligar? Você vai ligar para o seu marido, para sua esposa, para o namorado, para a namorada, para o seu pai, para a sua mãe? Naquele momento, tudo que você passou durante aquele processo se apaga, toda a dor, todo o sofrimento, porque a partir daquele momento você tem um cargo a vida inteira que é seu. Depois daquilo ali, as pessoas que antes te criticavam, falavam que você tinha abandonado tudo para estudar, agora eles começam a te falar: parabéns, como que você conseguiu tudo isso? Ou dizer: nossa, como você é inteligente. Essas pessoas que antes te criticavam, que diziam que você não ia conseguir nunca, agora elas te parabenizam. Imagina essa sensação. Para isso acontecer, você precisa tomar uma ação agora e estudar da forma correta, com a orientação correta, rumo ao teu objetivo. Conta com a gente para te ajudar a ser enfermeiro ou técnico de enfermagem do concurso da EBSER, como a gente já fez com tantas pessoas. Quer saber algumas dessas pessoas? Dá uma olhada nesses depoimentos e eu te aguardo no nosso curso. Aí depois... Me chamo Mayara Raquel Quiroga da Cunha. Meu nome é Sueli. Meu nome é Boni. Meu nome é Késia. Eu sou Eduardo. Meu nome é Daniel Vitor. Meu nome é Gabriela. Meu nome é Georges. Meu nome é Jaqueline. Sempre tive muita dificuldade em aprender algumas disciplinas. Eu nunca gostei, eu sempre tive problema com aulas online, até porque eu não sou disciplinada. No meu primeiro concurso eu fui mal e procurei logo um curso
Um curso que tivesse assim uma certa amizade com o aluno. Eu estudava muito, através de livros, fazendo resumos. A minha dificuldade era não saber por onde começar a estudar. Tanta dificuldade de concentrar. Estava muito vago e o tempo estava corrido. O horário e também o direcionamento dos estudos, porque eu não tinha assim uma base. A minha maior dificuldade era conciliar o meu trabalho e os estudos. Eu descobri o ENF Concurso através de uma amiga que também estava fazendo cursinho preparatório para concurso. Eu fiz logo minha matrícula, comecei a estudar logo, me deparei com os bons professores que tem lá. Hoje estudo digo que, se não, os melhores professores que tem na área específica de enfermagem. Eu pegava 3 horinhas quando eu chegava do meu trabalho. Eu resolvi comprar então o pacote do ENF Concursos, tirei os meus livros, aquele monte de livro ali, aquele método que eu estava estudando, mudei o método de estudar e então mudou a minha história. O ENF Concurso tirou todas as minhas dúvidas, os professores estão de parabéns porque eles ensinam retirando todas as dúvidas, é como se a gente estivesse dentro da sala de aula com ele. Não é caro. É um curso que está ao alcance de qualquer um. Eu indico muito. Eu falo para minhas amigas, gente, ENF Concurso. É muito bom. Eles passam conteúdo de uma forma tão boa, tão explicativa, que você entende e dá aquela vontade de continuar estudando. Eu consigo acessar as aulas 24 horas por dia, em qualquer lugar, no celular, no notebook, no tablet, enfim. Hoje eu sou funcionária pública e na mesma época eu passei por um outro concurso. Eu trabalho nos 2 empregos graças ao ENF Concurso. Passei em primeiro lugar no concurso municipal e 5º lugar no SAMU. Eu consegui passar num concurso aqui na IBSES. Passei em 3 concursos públicos. 8º colocado no TRT de Manaus. Hoje eu indico o ENF Concurso para todas as minhas amigas, todas as pessoas que me dizem que estão estudando para um concurso. Super recomendo o ENF Concursos. Quero agradecer e parabenizar a toda a equipe por tanta excelência, competência e por somarem de forma única na minha carreira desde já. Quem estuda, alcança, igual diz Fernando Pessoa. Pedras no meu caminho, um dia eu farei um castelo. Entra no site do ENF Concurso, adquira um pacote que a aprovação dá certo. Me ajudaram muito. Obrigado, ENF Concursos. ENF Concursos, sua melhor preparação em concursos de enfermagem.